Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Eu estou feliz de estar aqui com você. Eu estive com vocês, eu acho que no ano de 2014, né? Quando vim ensinar a aliança de sangue. Eu ainda vim um dia ministrar aqui. Naquela ocasião o pastor Leandro estava aqui, ele está viajando agora, né? Deve estar também alegre lá, porque está perto de vir para casa. E eu estou aqui alegre perto, porque está na hora de eu ir para Florianópolis, voltar para casa também. É bom sair, mas é melhor ainda voltar, né? Tem um pudim esperando ele aqui, certamente tem algumas coisas que eu pedi também me esperando lá. Quero ir embora, estou com saudade da minha casa, da minha esposa, mas estou feliz de ter esse último momento com você aqui. E quando eu vi o tema, a autoridade do crente, eu fiquei animado, porque eu sei que quando a gente escuta sobre a autoridade, a gente se levanta com força, com coragem, com ânimo, com determinação, e a gente não anda cabisbaixo, triste, desanimado, mas a gente conquista tudo aquilo que a palavra diz que é nosso. Amém? Então que nessa noite a palavra possa vir e estimular você a esticar a sua fé, estender a sua mão e tomar posse daquilo que já é seu. Amém? Glória a Deus. Você pode orar comigo? Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, pelo teu Santo Espírito e por aquilo que está proposto para nós nessa noite. Nós resolvemos nos desligar de tudo que ficou lá fora, toda preocupação, as coisas que temos para resolver. E já que estamos aqui, nos conectamos tão somente com a sua palavra e com o seu Espírito. Nos colocamos numa posição onde vamos ouvir e praticar aquilo que vamos ouvir. Não seremos de forma nenhuma negligentes com o que o Senhor vai nos ensinar, mas seremos praticantes operosos. Queremos sair daqui meditando nas coisas que você vai nos dizer e colocar tudo isso em ação em nossa vida. Obrigado por mais conhecimento sobre quem somos no Senhor, sobre quem o Senhor é em nós, sobre a autoridade que foi conquistada para nós por meio da sua morte e ressurreição, sendo gerada em nosso coração nessa noite. Mais convicção, mais conhecimento chegando. Graças nós te damos em nome de Jesus. Quem crê? Amém. Graças a Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em Gênesis? Lá em Gênesis, no livro do princípio, lá no capítulo 1. Vamos começar por lá. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Eu quero que tu dê uma olhada comigo aí, irmão, no verso 26. Vamos ler juntos. Gênesis 1, 26. Olha o que é falado. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diga, ele criou o homem, à sua imagem. Eu sei que a gente é conhecedor disso e sabemos que quando diz que Deus fez o homem à sua imagem, ele fez o homem espírito, assim como ele é espírito. A gente sabe que Deus fez o homem do pó da terra e quando ele fez a Adão, ele soprou fôlego de vida nas narinas de Adão e compartilhou da essência dele com o homem. Não foi assim? E aí o homem passou a ser alma vivente e experimentar agora de tudo que Deus é, no que diz respeito a ser um espírito. Mas não é apenas essa a verdade que está contida aqui. Da mesma forma que o homem é espírito como Deus é, Deus fez o homem autoridade, assim como ele é. A mesma autoridade que Deus exercia no céu, ele esperava que Adão e Eva exercessem aqui na terra. Porque eu resolvi conversar com você, começando aí pelo Antigo Testamento. Para que você entenda comigo e se já saiba, apenas fortaleça o seu conhecimento, de que a autoridade do crente não é um assunto novo da nova aliança. Esse é o propósito de Deus desde o princípio. Deus criou o homem para exercer a autoridade nessa terra. Quando Deus criou o jardim, disse que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus falou, né? Deus disse, haja, e ele disse, haja luz, e a partir dali começou a criar o planeta. E ele cria o homem e coloca o homem no jardim. O propósito de Deus não era que Adão e Eva ficassem presos naquele jardim por toda a eternidade, mas que eles exercessem a autoridade deles ali naquele ambiente, fazendo aquele jardim crescer. O propósito de Deus era que Adão e Eva pudessem ampliar o que estava no jardim para todo mundo, e que todo o planeta se tornasse o que era o jardim do Éden. Já pensou nisso? Deus esperava que da mesma forma que ele reinava em cima, o homem reinasse aqui embaixo. Então ele cria Adão para ser continuidade dele. Assim como Deus é Deus no céu, ele esperava que Adão fosse Deus, com D minúsculo, no sentido de governador, administrador, cuidador da terra. Então era assim o propósito de Deus. Olha só, Adão, eu te fiz igual a mim.
eu te fiz a minha semelhança, então eu espero que você aí embaixo tome conta das coisas, mantenha tudo em ordem e exerça autoridade sobre o que foi criado, da mesma forma que eu exerço autoridade aqui em cima. Já pensou que maravilha? Deus nos coloca num lugar de parceiros dele. Eu gosto de algo que tem um escritor que diz que quando Deus resolveu criar o homem, ele tinha dentro dele uma motivação de ter uma família. Havia um propósito em Deus em relacionamento. Deus queria ter com quem se relacionar, conversar. Então ele cria o homem. Deus não cria o homem apenas para lançá-lo ali dentro do jardim, deixar o homem lá, ou tratá-lo como marionete. Não. Deus cria o homem como continuidade dele aqui embaixo. Então ele entrega ao homem autoridade, ele entrega ao homem domínio, e ele diz, olha, agora vai, sujeita tudo o que foi criado, exerce autoridade sobre tudo que está aí, e governa todas as coisas aí embaixo. Esse era o propósito divino. Foi com essa intenção que Deus criou a humanidade. Amém? A gente sabe que com o pecado, Adão e Eva deram liberdade para que a morte entrasse e reinasse. E aí quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele experimentou de morte espiritual, né? Até então ele tinha a vida de Deus habitando dentro dele, ele tinha o Espírito de Deus habitando dentro do Espírito dele, ele tinha comunhão, relacionamento com Deus, troca, conversa, parceria, mas quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perde a essência de Deus. E agora passa a habitar em Adão tristeza, desânimo, desconfiança, fracasso, inferioridade. Olha só, tudo isso que a gente vê hoje na humanidade em descontrole, não foi criado por Deus. Tudo isso é consequência do pecado, é consequência da morte que entrou na humanidade. A gente sabe que quando Adão comeu daquele fruto, ele não caiu duro no chão, não foi enterrado e sepultado na mesma hora. A morte que Adão experimentou lá foi a morte espiritual, né? Perdendo a vida de Deus, mas isso, por consequência, trouxe outra morte para ele, a morte física. A Bíblia diz que com 930 anos Adão morreu. Por que eu estou te dizendo tudo isso dentro da autoridade do crente? Para te lembrar, ou para que você entenda o seguinte, o propósito de Deus nunca foi criar o homem para o fracasso, para a destruição, ou ter que levantar e reanimar o homem. Deus já criou o homem com autoridade, com poder e com domínio. Essa era a essência de Adão. Quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, ele não ficou perdido e desconcertado no jardim, pensando, e agora o que é que eu faço? Como exerço minha autoridade? Quem sou eu aqui nessa história? Não, Adão sabia quem ele era. Adão tinha uma voz firme de autoridade sobre todas as coisas da criação. Quando ele deu nome aos animais, Adão não precisava de um arrudeio, de uma... Como é que eu posso dizer? De um papo profundo, intenso, de uma estratégia, de um longo pensamento para pensar como eu vou me aproximar dos bichos. Não, ele se aproximava com autoridade. Adão foi até aquele que ele chamou de leão com autoridade. Adão chegou até aquele que ele chamou de serpente. Estamos falando do período anterior ao pecado ainda, com autoridade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a autoridade que cabia a ele. Então ele era firme em exercer aquilo que Deus confiou a ele. Adão em nenhum momento, gente, estava dentro do jardim pensando, será que eu vou dar conta desse negócio? Será que eu vou saber administrar esse negócio? Será que esse jardim vai dar certo comigo? Será que eu vou conseguir realmente tomar conta desses bichos? Será que eu vou conseguir administrar essas coisas? Não, ele tinha certeza de que dentro dele estavam todas as habilidades que ele precisava para administrar aquilo. Já pensou que maravilha? Adão era uma pessoa segura. Diz comigo, Adão era seguro. Adão não tinha medo, Adão acordava todos os dias, sabendo que o lugar dele era de vitória, de conquista, de autoridade. Ele sabia que quando ele colocasse o pé de manhã, pela manhã, acordasse e saltasse, ele não tinha cama provavelmente, eu não imagino, não consigo imaginar como Adão dormia. Mas no lugar onde ele dormia, quando ele saltava de lá, ele não estava com medo dos bichos. Ele não estava pensando, será que o dia hoje vai ser bom, o dia vai ser ruim? Não, ele sabia, quem manda nesse jardim sou eu. Deus me constituiu autoridade. Então as coisas vão funcionar nesse dia. Que maravilha. Já pensou? Que vida tão abençoada. Olha, é fácil assim, não é? Você concorda comigo? Não é fácil? E as coisas funcionavam. Não é porque não existia pecado, gente, que não existia coisas que tentavam fugir do controle no jardim. Senão Deus não teria mandado Adão dominar e sujeitar. Se ele mandou ele dominar e sujeitar, é porque tinha uma administração, tinha um trabalho. Muita gente pensa que o homem só começou a trabalhar depois que pecou. Que até então Adão vivia de sombra, água fresca, o coco já caía pronto na cabeça dele com o canudo dele, ele tomava naquela alegria, não precisava nada, o peixe pulava, já caía lá em cima de uma folha de bananeira,
Prontinho para comer? Não, tinha trabalho para Adão. Adão trabalhava, gente. Adão, a Bíblia diz, falando sobre o momento da criação, que ainda não tinha chuva sobre a terra e ainda não tinham que colher, porque nem tinha chuva, nem o homem tinha lavrado. Olha, então Adão plantou coisas durante o jardim. Deus criou todas as coisas, mas ele precisou plantar, ele precisou colher. Tinha uma administração e um trabalho. Você está comigo? O que não existia era o desânimo, a fadiga, o cansaço, nada disso existia. Adão era firme em resolver as coisas. Quando aparecia alguma coisa para resolver, ele ia com jeito, com cara e com fala de eu sou o cara e sei resolver isso. Não era porque ele confiava nele mesmo, é porque ele sabia quem havia o colocado lá. Deus tinha delegado a autoridade a Adão. Ei, eu te dou a autoridade, sujeito e domina. Então ele levou a sério, peraí. O Criador dessa história toda me deu autoridade, então simplesmente eu não faço força. Eu vou lá, sujeito e domino. É uma boa condição para se viver, não é não? Era bom esse tempo de Adão, hein? Você concorda comigo? Agora vê o que acontece após o pecado. Você está em Gênesis ainda? Dá uma olhada comigo no capítulo 3, no verso 10. Gênesis 3, 10. Olha o que é falado aí. Ele diz, ele perguntou, ouvi a tua voz no jardim? Deus falando com Adão. Aí Adão diz, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Diga medo. Aí ele diz, tive medo e me... Rapaz, aquele Adão seguro, aquele Adão confiante, agora tinha medo e se escondia. Desconfiado, inseguro, com complexo de inferioridade. Tudo isso consequência do pecado. Foi o pecado que levou Adão a esse lugar, onde ele agora não acreditava na sua própria capacidade. Quando ele ouvia a voz de Deus, ele ficava desconfiado e se escondia. Quando ele ouvia Deus chamando, ele pensava, rapaz, eu estou nu, não posso aparecer dessa forma, não sou merecedor, não consigo resolver. Adão agora estava num lugar de complexo, gente. Olha só, num lugar de complexo. Tudo isso em razão do pecado. Mas quantos sabem que o segundo Adão, Jesus, veio e nos arrancou da maldição do pecado? Jesus veio para que a gente não tivesse mais na condição de Adão após o pecado, mas que a gente voltasse a ser quem Adão era antes, seguro, confiante, certo do que está fazendo. A mesma posição e atitude que Adão tinha no jardim é a que Deus tem para você hoje. Você diz, mas eu não me sinto seguro. Mas eu não me sinto confiante. Eu não me sinto capaz de exercer a autoridade, de ir lá e fazer. Sabe, quando eu estou na igreja, estou animado. Quando eu vou para o dia a dia, parece que eu fracasso, desanimo, não consigo fazer dessa forma. O que é que está acontecendo? É porque o pecado veio e trouxe para o homem todos esses complexos. E uma vez que você foi salvo, você foi arrancado do pecado. Mas a sua alma precisa ser lembrada disso. Precisa ser renovada, reformatada, para que você fique na condição que Deus espera que você esteja. Deus quer que você salte da cama todos os dias dizendo, hoje é dia de vitória, de conquista e de avanço, porque eu tenho autoridade sobre mim. Amém. Deus não espera de nós crentes acordarmos desconfiados. Acordei no país da crise, acordei no país do desemprego, acordei no ano onde a política não vai bem, onde a economia não vai bem, onde o problema está ali, onde tem doença para todo lado. Não, essa não é a sua condição. Você acorda confiante, porque você sabe quem habita em você. Quando Jesus te resgata e Ele te arranca da maldição do pecado, Ele não apenas te tirou do lugar de condenação, mas Ele te assentou juntamente com Ele nas regiões celestiais. Olha só que maravilha. Jesus veio, se fez carne, se identificando comigo e com você. Ele era Deus. Estava com Deus desde o princípio, a palavra, o Logos. E aí disse que o verbo se fez carne. Aquele que era Deus desde o princípio disse, eu vou habitar no corpo humano. Eu agora vou ter perna, vou ter braço. Eu agora vou ter sono, vou ter fome, vou precisar ir ao banheiro. Vou me limitar a essas coisas para estar próximo ao homem e mostrar ao homem qual é o caminho para voltar para o jardim. E aí ele vem nessa condição. Ele vence todas as tentações, em nada peca, em nada erra, morre, e aí quando ele morre, pronto, foi vencido. Agora já era, acabou para Jesus. Foi isso que o mundo pensou. Foi isso que o diabo pensou. Eu consigo imaginar alguns decepcionados vendo Jesus na cruz. Olhando para ele lá sendo crucificado, o sangue dele sendo derramado e pensando, mas rapaz, a gente pensava que ele era o Messias, mas olha, ele morre igual a gente. Viveu, comeu, cresceu,
E agora está morrendo lá igual a gente, rapaz. Ele não diferencia em nada de nós, ele é igual a nós. Mas aí a surpresa, ao terceiro dia ele ressuscita. E aí fica muito claro para eles, olha, ele tem vitória sobre a morte. Parecia que a morte ia vencer Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Jesus venceu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amém. Você se anima com isso, irmão? Pensa comigo, qual é a maior desgraça que existe hoje na humanidade? O que é que tem de pior hoje na humanidade? A morte. Tudo que é medo é em razão do medo da morte. Vamos pensar um pouco? Tem gente que tem medo de ser assaltado. Vai para casa desesperado, abre a porta numa agonia, e vai, entra menino, corre, fecha as portas, fecha a janela. Vai sair de casa, olha para um lado, olha para o outro. Eu não estou falando de cautela, estou falando de um desespero. Você conhece alguém desesperado assim? Tem uma tia minha que é assim, misericórdia. Ela vai, ela já... Você está a 2 quilômetros da casa dela, ela está com a chave na mão, com a bolsa pendurada e a mão na maçaneta. E ela diz, olha, quando tu parar, eu abro, corro, abro a porta e tu acelera. Que desespero é esse? É por conta de ladrão, é porque está perigoso. Mas por que esse medo? Na verdade, esse medo é o medo de, no meio de um assalto, levar um tiro e morrer. Vou te dizer outra coisa. Tem gente que é desesperada só com o fato de pensar que possa ficar desempregado. Meu Deus, eu vou ficar desempregado. E aí começa a se desesperar. Não dorme mais. Não vem para a igreja mais e consegue levantar as mãos do mesmo jeito. Fica desanimado, carrancudo, triste, ansioso, não consegue mais dormir. Só pensando na possibilidade de perder o emprego. Aí você pensa, é o que esse medo? Na verdade, é o medo de perder o emprego, ficar sem dinheiro, não ter dinheiro para comprar comida e morrer de fome. Todo medo, gente, que a humanidade tem é o medo da morte. É comigo? Vou te mostrar outra coisa. Tem gente que tem medo do câncer, né? Nem diz o nome, diz, ó, fulano está com aquela doença. E a gente bate na boca. Aquela, está com CA, aquela doença, aquela. Com medo até de dizer o nome da doença. Olha só, conhece alguém assim? É um desespero. Por que o povo tem medo de falar? Porque tem um medo de ter um câncer e morrer. Todo medo se concretiza no medo da morte. Todo medo é baseado no medo da morte. Aí agora deixa eu te dizer uma coisa. Se eu te disser que a gente não precisa mais ter medo de nada. Se todo medo consiste no medo da morte, eu vim para te dizer que Jesus venceu a morte. A gente vai ter medo de quê? Se todo medo no fundo é o medo da morte e ele venceu a morte, por que a gente vai andar com medo? Não tem mais razão para você ter medo. Não tem mais razão para você ter medo. Ele venceu a morte não tem mais domínio sobre você. Aleluia. Sai de Gênesis comigo. Vamos dar uma olhada lá em Filipenses. Quando Jesus vence a morte, vê o que acontece com ele. Filipenses capítulo 2. Você chegou? Diz assim, ó. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está como? Acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha que maravilha. Diz que quando Jesus morre e ele ressuscita, Deus dá a ele o nome que está acima de todo nome. Não existe nenhum tipo de nome sobre a face da terra que não esteja debaixo do nome de Jesus. Câncer é o nome de Jesus está acima. Fome é o nome de Jesus está acima. Desemprego é o nome de Jesus está acima. Tudo que é nome está abaixo do nome de Jesus. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, mas não parou por aí. Jesus entregou a você o nome dele. Você recebeu a autoridade para agir em nome de Jesus. Já pensou que maravilha? Sabe quando alguém viaja e você precisa resolver o problema por aquela pessoa? E ela deixa um documento assinado para você que se chama procuração. E naquele documento vai ter todos os dados dela, né? Fulano de tal, CPF tal, endereço tal, profissão tal, estado civil, parará, 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 parará. Outorga fulano de tal, aí vai ter seu nome. Tarará, todos os seus dados, os direitos para... E diz tudo o que você deve fazer lá. Jesus concedeu a você um documento desse. E o que você tem não tem limitações. Olha que maravilha. Tudo o que você fizer nessa terra, e você falar em o nome de Jesus, é como o próprio Jesus falando. Era isso que Adão fazia. Adão, quando ia falar com o leão, Adão, quando ia falar com o elefante, com a girafa, resolver as coisas no jardim, ele ia sabendo, sou eu falando, mas por trás de mim tem alguém maior, é o Criador dessa história. Quando eu falo, é como Deus falando. Já pensou que maravilha? Certamente quando seu pastor saiu, disse a você que quando a esposa dele falasse, era ele falando. Não é? E não é dessa forma que funciona? Então você olha para ela, quando ela fala, você diz, o pastor Leandro não está aqui. Mas quando aquela falou, é isso aí, eu peguei. Já pensou? Não é assim que funciona?
Jesus não está aqui, o mundo não está vendo ele, mas vê a mim e a você. E nós podemos exercer autoridade sabendo, quando você dizer o nome de Jesus, irmão, não é no seu nome que você está falando. Você está dizendo, eu estou pedindo, estou fazendo, estou executando, em nome daquele que tem um nome acima de todo nome. Em nome daquele que está sentado no trono de glória, em nome daquele que venceu a morte, em nome daquele que tem um corpo glorificado, em nome daquele que não é limitado por nada, em nome daquele que vence toda enfermidade, todo problema, toda circunstância. O problema é que às vezes a gente está usando o nome de Jesus só como um nome bonito, ou como um amuleto, sabe? A gente vai no automático e diz, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus, mas você precisa ter a certeza de quando você está dizendo em o nome dele, você está dizendo assim, eu estou pedindo, estou fazendo e executando, como o próprio Jesus estivesse fazendo, pedindo e executando. Quando a enfermidade vem e bate à sua porta e você lembra que a Bíblia diz que você é curado, que você é sarado, que ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, e você fala a enfermidade e diz, em o nome de Jesus, doença, eu mando que você saia, você está dizendo assim, o próprio Jesus está dando a ordem, saia. Agora eu te pergunto, quem é doido de não sair quando Jesus manda? Você está comigo? Sabe, irmão, não é muito sobre como é feita a oração, não é muito sobre como eu sei orar, ou como eu não sei. Como minhas palavras são colocadas em oração? É porque tem gente que tem uma oração forte, sabe? Mas tem gente que não tem uma oração forte, aí não acontece. Não, irmão, é sobre a convicção de que você não está fazendo no seu nome. Sobre a convicção de que você não está fazendo no seu nome. Deixa eu te contar um exemplo. Em certa igreja, teve um momento assim, que uma pessoa era opressa e tudo mais, e ela ficou possessa. E ela se endemoniou no final do culto, estava lá endemoniada, e veio um diácono, tentou expulsar e nada, aí veio outro diácono, tentou expulsar junto com ele nada, chegaram mais 5, tentaram expulsar e nada, chegaram mais 10, tentaram expulsar e nada, e estava aquela agonia, e todo mundo ao redor, e nada do demônio vinha embora. Aí passou um menino, descendo, da igreja de criança. Ele passou, entrou no meio dos diáconos, a gente ficou só olhando, entrou, aí disse, o que é isso aí? Quando ele entrou, ele fez, é um demônio, é? Aí pegou, baixinho como ele era, só fez bater assim na pessoa de leve e disse, em nome de Jesus, sai! Deu as costas e foi embora. Na mesma hora, irmão, o demônio foi embora. Porque não é sobre nós, irmãos, é sobre a autoridade que nos foi confiada. Se você se apoiar na sua palavra, na sua força, no poder da sua oração, não vai funcionar. Se apoia no nome. É só se apoiar no nome. Amém. Se alguém vem e passa para você e diz, olha, eu tenho essa procuração aqui, estou viajando agora, estou indo para fora do país e eu tenho uma conta aí, que ela está com alguns milhões nela, e eu não tenho para que levar esses milhões comigo, não quero, resolvi deixar para você. Toma essa procuração, vá no banco, vá lá e apresente. Você vai olhar e vai dizer, eu não vou não, rapaz, olha, eu não tenho cara de milionário. Eu não tenho nem roupa para entrar nesse banco. Vão olhar para mim desconfiado. Eu não tenho nem jeito, não vou nem saber o que falar. Não importa, não precisa saber o que falar, não precisa ter jeito, não precisa ter roupa. Você tem uma procuração que diz que é seu. Você só vai lá e diz, está aqui, me dê. Você entende? Não é sobre o seu tempo de crente. Não é sobre o quanto, em quantos departamentos na igreja você trabalha ou já trabalhou. Não é sobre o quanto você conhece da Bíblia, é sobre o quanto você confia que a autoridade de Jesus te foi confiada. E foi confiada, da mesma forma com a enfermidade. Se ela bater, irmão, e você fosse confiar no seu coração, deixa eu consultar meu coração, deixa eu ver se eu já tenho força para crer em cura com relação a isso. Não, irmão, se confia no nome. Nessa hora, pensa assim, deixa eu ver se o nome de Jesus tem poder sobre essa enfermidade. Peraí, é o nome de Jesus? Aí você diz, é o nome de Jesus. Enfermidade fora. Irmão, certamente a enfermidade vai correr. Você entende que todo o trabalho que nós temos agora não é sobre Deus fazer, é sobre nós entendermos que Ele fez. Tem um bocado de crente, espera, mas quando Deus fizer, eita, quando Deus me prosperar, eita, quando Deus me abençoar, eita, quando Deus fizer, e Deus está dizendo, tudo foi conquistado para você, eu te dei o nome, toma posse do que é seu. Jesus falava sobre a alegria completa, né? E Ele dizia, olha, para que a alegria de vocês seja completa, peçam a Deus e peçam em meu nome, para que recebam. Olha que simples. Aí às vezes a gente está esperando. Será que Deus quer aquilo para mim? Vou esperar quando Deus vai me dar. E Ele está dizendo, ei, eu te dei a chave, o passaporte, o cartão, só ir lá e sacar. Como funciona? Você ora ao Pai e no final você diz, está de acordo com a Bíblia? Se está de acordo, é vontade dEle. Ora ao Pai, diz o nome de Jesus e recebe, irmão. E recebe. A verdade é que quanto mais rápidos e simples nós formos em entender
o poder que há no nome de Jesus, mais coisas nós vamos conquistar. É muito bom você se deleitar na Bíblia, conhecer muitos versos. Mas, irmão, na verdade, é tudo sobre você entender que não é nada sobre você e tudo sobre Ele. Não é sobre você. Tem muita gente que não consegue exercer a sua autoridade porque a gente está no lugar que Adão estava. Não, mas olha, é porque eu me converti há pouco tempo, e aí quando eu não era de Jesus, eu fazia umas besteiras, umas coisas, então eu acho que o nome de Jesus não funciona para mim. Não, não é sobre você, não é o seu nome, é o nome de Jesus. E o nome de Jesus funciona. Não é sobre o que você faz e deixa de fazer, não. É sobre o nome dele. Então independe, irmão, é só você colocar o nome em prática. Lembra que ele te resgatou, te tirou de um lugar de inferioridade, de um lugar de sentimento de tristeza, de desânimo, de fracasso. Deus te tirou desses lugares e Deus te colocou num lugar de autoridade, assentado com ele. Olha Efésios comigo, vai lá. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, vamos ver a partir do verso 1. Efésios 2, 1. Você chegou? Ele diz, ele, falando de Jesus, nos deu vida, estando vós mortos, vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga graças a Deus. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga, eu recebi vida junto com Jesus. Então, quando Jesus venceu a morte, você venceu junto com Ele. Você estava em delitos, em pecados, longe de Deus. Mas uma vez que Jesus veio e Ele venceu a morte, Ele carregou você junto. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e naquele momento Ele via você ressuscitando junto com Ele. Mas graças a Deus que não foi só isso. Vê o que acontece. Aí Ele diz, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha agora que bom. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você não só ressuscitou com Ele, como Ele fez você se assentar juntamente com Ele. Agora, nesse exato momento, você sentado aí, me ouvindo falar, olhando para mim, nesse exato momento, irmão, Jesus está lá em cima, sentado à destra de Deus, em carne e em osso. Olha que maravilha! Carne e osso, sentado ao lado de Deus, nesse exato momento. E Ele diz que você está lá, assentado juntamente com Ele. O que é que Ele está dizendo? Que toda a autoridade que Ele conquistou, foi estendida a você. Que todo o poder que Ele conquistou, Ele estendeu a você. Quando Jesus subiu e enviou o seu Santo Espírito para habitar dentro do coração de todo aquele que nascesse de novo, no Espírito de todo aquele que nascesse de novo, o propósito dele é que muito Jesus se espalhasse pela terra. Então Jesus que está assentado no trono, espera que os Jesus que estão aqui embaixo exerçam a autoridade que foi conquistada. Ele espera que você abra a sua boca e faça funcionar. Que você fale no nome dele, que você expulse demônios, que você receba cura, que você ore por enfermos. Amém. Que você mude as circunstâncias na sua vida. Uma das coisas que o crente não gosta de exercer muita autoridade, os crentes até gostam, nós crentes gostamos de exercer autoridade, no que diz respeito à cura divina, no que diz respeito a expulsar demônios, a gente gosta, mas tem um negócio que a gente não gosta muito, que é exercer autoridade no funcionamento da nossa própria vida, sabe? Parece que a gente não gosta de exercer autoridade, porém, por exemplo, na nossa casa. Às vezes em casa tudo está desorganizado. Os meninos estão brigando entre eles, os filhos brigando, o marido grita a mulher grita o marido, que grita os filhos, que grita o pai, que grita a mãe, que grita o vizinho, que grita quem vai passando na calçada, e está aquela bagunça dentro. E, irmão, aí é uma boa ocasião para você exercer a autoridade do nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus garante que a mesa do justo é um lugar de paz. Que você senta na sua mesa em paz, junto com seus filhos e sua esposa, e paz reina em sua casa. Então, quando essas coisas acontecem, olha uma oportunidade para você exercer a autoridade. Dizer aí, o nome de Jesus, confusão, facção, fora da minha casa.
É exercer autoridade no nome de Jesus. É exercer autoridade no nome de Jesus. Sabe outra forma de você exercer autoridade, e às vezes a gente não gosta muito, porque a gente gosta mais do espetacular. De ver a pessoa lá se estribuchando, um demônio gritando, e a gente botar para correr e ficar admirado e dizer, que maravilha, os discípulos fizeram isso. Fizeram todo aquele alvoroço e voltaram empolgados. Dizendo, Jesus, os demônios obedeceram a gente. Vamos ler sobre isso, aí eu volto a comentar. Dá uma olhada aí comigo. Vamos ver aqui se eu anotei. Vai comigo em Mateus, deixa eu ver se... Não. Mateus, vamos ver se é lá. Deixa eu dar uma olhada. Espera aí que eu vou te dizer o capítulo. Deixa eu olhar primeiro se é esse verso. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse ainda não. É Lucas. Vai lá comigo em Lucas. A gente volta para ler Mateus. Espera aí que eu vou te falar o capítulo. Deixa eu só confirmar. Lucas 10, 17. Vamos ver aí. Vê a empolgação dos discípulos, porque expulsaram os demônios. Lucas 10, 17 diz, então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, ó. Mas ele, Jesus, ó, lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Voltaram empolgados e disseram, Senhor, os demônios se submetem a nós. Aí Jesus disse, eu dei autoridade a vocês, para pisar serpente e escorpião, toda obra do mal. Olha só, Jesus está dizendo, acordem, vocês não sabiam ainda disso? Eu não disse que era para ir fazer no meu nome? Vocês duvidavam do funcionamento do meu nome? Era isso que ele estava querendo dizer aos discípulos. Isso não era para ser novidade para vocês, nem motivo de tanta alegria. Era para ser algo não normal no sentido de banal, mas de comum no sentido de natural, de ter vivência. Já era para vocês entenderem que é assim. Olha só. Aí ele diz, não se alegre por isso não. Se alegre porque o nome de vocês está arrolado no céu, registrado, marcado. Jesus estava dizendo, ei, funciona, basta você exercer. Deus não quer que a gente se coloque sempre num lugar de admiração. Eita, funciona. Não, isso é até admitido nas primeiras vezes. Mas Deus quer que você se coloque num lugar de eu sei que funciona, por isso eu falo. Sabe? Os primeiros passos do crente sempre vai ter um teste. Vou testar para ver se vai. Irmão, não fica sempre na fase do teste. Testou, agora vai com convicção, irmão. Aconteceu algo que fugiu a bondade, ao favor, a misericórdia e ao cuidado de Deus, exerce a autoridade. Põe para correr o que quem tem tentado causar bagunça na sua vida. Sabe outra coisa que você pode exercer a autoridade? Sobre o que passa na sua cabeça. Às vezes você acorda e vê um bocado de pensamento negativo, contrário. Pensamentos de morte, de tristeza, de pobreza, de vergonha. Exerce a autoridade. Não precisa esperar para vir para a igreja, para o pastor Leandro poder colocar a mão na sua cabeça. Não, em casa você diz, ei, eu tenho autoridade, em nome de Jesus eu ordeno, pensamentos, fora. Olha, autoridade é o nome de Jesus. A autoridade que foi confiada, que foi conquistada por Jesus na cruz, não é apenas, irmão, para você expulsar demônio e curar enfermo. É para você viver uma vida piedosa aqui. E o que é uma vida piedosa? Uma vida de paz, uma vida de abundância, de prosperidade, de favor, de alegria. Tristeza começou a entrar na sua casa, você exerce autoridade e põe para correr. Como? Em nome de Jesus, toda tristeza fora, porque a alegria do Senhor é a minha força. Isso é autoridade, irmão. Isso é autoridade. Outra forma de você exercer autoridade, com relação aos seus filhos. De repente seus filhos deixaram de vir para a igreja, não tem mais a vontade de vir para a igreja, você tentou e nada. Irmão, em oração, exerce a autoridade e ordena, diabo, meu filho está debaixo da minha autoridade, dentro da minha casa, e eu como pai ou como mãe ordeno em nome de Jesus, largue os olhos do entendimento dele. Vai largar, irmão. Exercer a autoridade. O que é que está faltando hoje em nós, corpo de Cristo na terra? Nos colocarmos na condição que Jesus espera que estejamos, que conquistou para nós, é acordar com cara de vitorioso. Irmão, você não é coitadinho, as coisas funcionam e dão certo para você.
Não é mais tempo de, não funciona para mim. Não dá certo para mim. É porque, veja, é porque minha criação, é porque eu nasci, porque meus pais, porque eu fui criado não sei aonde. Não, irmão, você hoje está sentado juntamente com Cristo. Tudo funciona para você, tudo anda para você, tudo que você chama a existência vem. Paz, alegria, saúde, é para você, irmão. Tem que acordar nessa posição de vitorioso, nessa posição de autoridade, sem desconfiança. Vou entregar currículo hoje, vamos ver se vai dar. Não, é levantar da cama e dizer, rapaz, eu vou entregar currículo hoje e as portas vão ter que se abrir, porque eu sou embaixador dos céus aqui. Em o nome de Jesus eu ordeno, portas, abram-se. Aí você já entra na empresa com cara de a vaga é minha. Era isso que Adão fazia. Quando ele acordava de manhã, não era com cara de, meu Deus, os animais vão me engolir. Não, era com cara de, se sujeitem, quem manda aqui sou eu. Quem manda na sua vida hoje, irmão, é você com a autoridade do nome de Jesus. Eu não estou falando sobre você passar na frente de Deus. Eu estou falando em você exercer a autoridade no que Deus espera. Tem um bocado de gente que vai morrer, irmão, na desgraça. Nasceu na desgraça, vive na desgraça, vai morrer na desgraça. Sabe por quê? Esperando Deus tirar eles da desgraça. Mas não é assim que funciona. Jesus conquistou a autoridade para você. Exerça a autoridade e saia da desgraça. O que é desgraça? Briga dentro de casa. Vício. Tristeza, depressão. Casamento desfeito. Tudo isso é desgraça, irmão. Sai da desgraça, exercendo a autoridade em nome de Jesus. Não fica esperando, ai meu Deus, o dia que Deus vem me socorrer, e Ele está dizendo, eu já te dei o nome, exerce tua autoridade, ergue tua cabeça, se porta como rei. Amém. Foi-se o tempo, irmão, que crente era aquele que andava com a Bíblia, nada contra andar com a Bíblia debaixo do braço. Mas entende o que eu estou falando, certo? É algo que você consegue ver para entender o espiritual. Que crente andava com a Bíblia debaixo do braço, com a cabeça bem abaixada, com a cara de pobre miserável que sou. E quando passava perto de alguém, se encolhia todinho, porque nós somos os piores dessa terra. Já viu alguém que é assim? Às vezes nem está com a Bíblia debaixo do braço, mas já tem um sentimento de inferioridade. Vai entrar numa loja, vai entrar no mercado, sabe, aquela coisa. Alguém passou na sua frente na fila, você sequer dizer eu já estava aqui, deixa passar. Irmão, acorda para Jesus. Crente não é para viver assim, nós somos chamados para dominar, para fazer a diferença aqui. É para o povo olhar para nós e dizer, esse povo tem uma cara de rei. Somos rei mesmo. Alguns vão exercer autoridade, irmão, para tocar de carro. Outros vão exercer autoridade para reformar a casa, e ser a melhor casa da rua que tem. Não, porque o lugar que eu moro não é um lugar de castelos, mas sua casa, no meio de um lugar que não tem castelos, pode se transformar num castelo. Eu não estou falando só de coisas materiais, mas uma vez que você exerce a autoridade, essas coisas também vão começar a chegar. Vão começar a chegar também. De repente você vai morar, irmão, e nada contra isso, é possível que você more de repente em 20 metros quadrados, mas ser 20 metros quadrados que parece uma mansão. E tudo está lá, e tudo funciona, e as coisas não quebram. Basta exercer a autoridade do nome de Jesus. A palavra funciona, irmão, a palavra funciona. Deus não faz distinção. Ele não chamou uns para exercer a autoridade e outros para andar cabisbaixo. Se você está aqui, está me ouvindo hoje e é crente, Deus te chamou para você exercer a autoridade e conquistar. Para de querer ficar com o que já tem, irmão. Sabe que besteira? Não é porque eu já tenho isso aqui, vou ficar com isso aqui até Jesus voltar. Irmão, conquista, avança, porque a vida sem movimento é sem graça. Sem movimento você vai se desviar. Sabe quem somos nós, irmão? O povo que prospera na crise. O povo que arruma emprego no desemprego. O povo que faz muitas entrevistas de emprego, é chamado de todos e escolhe em qualquer ficar, quando ninguém está fazendo entrevista. Chamados para fazer a diferença, irmão. O que é isso? Autoridade nos foi confiada. Aí eu vou dizer um negócio a você. Quando você está andando por aí, você fica se vendo coitadinho, né? Pobre de mim. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Quando os demônios passam, enxergam em você a autoridade que Jesus colocou em você. É como se tivesse patente aqui em você de um lado e do outro, irmão. O sangue te lavou. Eles veem o sangue que foi derramado sobre você. Satanás tem medo de você. Amém. É feito um vira-lata, irmão. Você vai passando na rua, o vira-lata vai vindo. Vai vindo para perto de você. Se você faz que está com medo, aí ele vai dar um de forte e vem para o seu lado. Mas basta você fazer, ele corre.
Assim é o diabo. Tem muito crente se acuando. E é só você bater o pé. Em nome de Jesus, fora diabo. E ele corre em disparada, irmão. Porque o nome funciona. Não é por você, é por conta da autoridade que você carrega. Funciona, irmão! Amém. É para isso que você vem para a igreja. Para ser levantado, erguido. Agora, quando você estiver lá fora, irmão, tem que botar em prática. Vai vir o domingo aí, quando chegar no domingo e receber a palavra do pastor, tem que botar em prática, chegar lá fora. Ergue a cabeça, irmão, ergue a cabeça, ergue a cabeça. Eu tenho plena convicção aqui, ó, pelo Espírito, que não é a primeira vez que você está ouvindo isso. Não é. Não é. Eu estou hoje carimbando em cima do carimbo que já tem. Já tinha sido falado sobre isso para você. É um carimbo em cima do carimbo. Ergue a cabeça, irmão, você é vitorioso. Às vezes, irmão, vai ser coisa externa mesmo que Deus vai falar com você. Você vai estar meio assim, Deus vai dizer, se apruma. E só não se aprumar, coisas vão borbulhar dentro do seu espírito. Às vezes, uma atitude fora, irmão, colabora para que haja uma transformação dentro. Às vezes, Deus vai mandar tu rir. Eu não gosto de rir. Eu não gosto de rir. Eu não gosto de rir. No dia que você abrir para rir, você vai ver paz sendo despejado sobre vocês. Mas só era um sorriso que eu precisava dar. Era. Porque quem é vitorioso anda rindo. Eu nunca vi alguém investido de autoridade e andar assim na rua, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Não! Quem tem tudo o que precisa, irmão, anda leve, sabe? Chega, vai jogando os braços, tá nem aí, não tem problema, é vitorioso. Eu e você tem tudo que você precisa. Tudo no que diz respeito à vida e à piedade foi conquistado para você. Só se posicionar. É só se posicionar. Aleluia. 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 Eu vou te dar uma dica, vai se acostumando com essa questão de autoridade, porque na eternidade ele vai confiar nações a nós. Você vai reinar sobre gente. Então vai se acostumando, porque na eternidade ele vai continuar te dando autoridade. Amém? Tem gente que pensa que quando a gente chegar no céu, aí os anjos vão estar, tudo na porta assim, sabe? Peito cheio, uns tocando harpa, outros com a espada de fogo, cortando e dando vitória, né? E aquele negócio todo na porta, e a gente vai passar tudo cabisbaixo assim, e os outros vão dizer, bora, anda. Não, quando a gente chegar no céu, irmão, vai ter uma expectativa. Lá vem aqueles que são reinos e sacerdotes. Você vai ser recebido com honra. Se acostuma, você vai ser recebido com honra lá em cima. Então comece, irmão, a se colocar nessa posição aqui embaixo. Entrou no banco. Sei lá, foi no banco pegar um empréstimo para casa, para o carro, alguma coisa. Irmão, vai com a cabeça erguida. Vai com a cabeça. Ah, mas eu só tenho R$1 no bolso. Irmão, mas as suas riquezas são supridas segundo as riquezas dele em glória. Suas necessidades são supridas segundo as riquezas dele em glória. Se posicionar. É se posicionar. Então amanhã, irmão, quando acordar, senta na cama, lembra de mim, diz, eita, já é o dia da vitória. Vitorioso, abençoado, cheio de fé, constante, firme, rei, sacerdote, esse sou eu. Eu falo e as coisas acontecem, porque eu tenho autoridade sobre mim. A autoridade do nome de Jesus me foi confiada. Se fizer, vai funcionar. Se não fizer, vai continuar na desgraça. Eu não sei você, eu não quero ficar na desgraça. Eu quero ver funcionando. Eu quero ver funcionando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela autoridade que nos foi conquistada em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque você nos fez reinos sacerdotes. Toda a autoridade que Jesus conquistou, Ele nos delegou, nos outorgou, nos confiou. E nós queremos andar nessa terra exercendo autoridade. Não apenas sobre os demônios e enfermidades, mas em nossa própria vida. Queremos ver em funcionamento o nome de Jesus na nossa casa. Queremos ver em funcionamento o nome de Jesus no nosso casamento. Queremos ver em funcionamento o nome de Jesus na criação dos nossos filhos. Queremos ver em funcionamento o nome de Jesus em todas as áreas da nossa vida, financeira, profissional. Nós resolvemos nos colocar no lugar que você estabeleceu para nós. E não foi lugar de fracasso, de tristeza, de andar cabisbaixo. Tudo isso era consequência do pecado. Nós fomos restaurados, transformados, levantados. E decidimos viver nessa posição. Nos colocamos no lugar que você nos estabeleceu, Pai.
Resolvemos viver tudo que você conquistou para nós. Resolvemos viver tudo que você conquistou para nós, Senhor. Em nome de Jesus.